Agora são 7h15. Vamos falar agora sobre o cenário político brasileiro. Nosso contato é com o Paulo Nicoli Ramírez, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Nicoli, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem, a gente não está conseguindo ver você aqui pelo YouTube. Vamos ver se a gente consegue. A gente está por telefone também, quando não funciona um, funciona outro, né? E vai ser por telefone mesmo, é isso? Pelo jeito. Vamos tentando. Vamos ver, de repente a gente vai chamando e vamos ver se der agora sim, vamos ver. Oi, Agora Nicoli. foi. Agora foi. Tudo Agora bem? sim. Tudo bem? Para o pessoal do rádio não influencia tanto, obviamente, né? Mas para quem está acompanhando pelo YouTube, pela TVT, sim. Mas vamos lá, Nicoli. Vamos falar aqui sobre o cenário político brasileiro e tem tanta coisa para repercutir contigo, Nicoli, mas vamos lá. Vamos falar primeiro sobre as lideranças políticas, né, da Câmara, do Senado, que já não estão reagindo aí às falas do Bolsonaro e não estão falando sobre, enfim, tudo que o Bolsonaro está falando para desviar a atenção. Aí eles querem realmente falar sobre os temas, né, da economia, da política. Parece que começam a isolar o presidente Bolsonaro. É isso, né, Nicoli? Primeiro, bom dia a Bom todos. Bom dia. dia, Marilu. Bom dia aos ouvintes. O Glauco está aí também. Faz tempo que eu Também. Bom dia, Nicolin. não falava com Tá ele aqui. também. Tá aqui. Tudo bem? Tudo certo? Bom, a situação do Congresso e do Senado, né, diga-se de passagem, é uma situação de oposição. Praticamente há uma unidade dentro do Congresso e do Senado, mesmo porque agora Bolsonaro está sem partido. E tudo isso se dá porque Bolsonaro, durante o Carnaval, postou um vídeo convocando a população agora no domingo, dia 15 de março, para se manifestar contra o STF, contra o Congresso, enfim, contra os demais poderes que constituem a nossa democracia, a nossa república. E como forma de retaliação, senadores, congressistas tendem a travar qualquer projeto que o Bolsonaro leve às duas casas, né, a Câmara e o Senado. Isso por conta de uma verba de mais ou menos 30 bilhões, que está em disputa, ou seja, um valor muito irrisório, apesar de ser bilhões, mas diante do PIB, diante da arrecadação, isso mostra a falta de recursos, né, que o governo tem disponibilizado para políticas, para obras, e tudo isso vai travando a economia, né? Mas, no sentido geral, o que está em jogo não são apenas esses 30 bilhões de recursos ficam nas mãos dos congressistas e senadores, ou nas mãos do presidente. Mas sim uma disputa pelo poder mesmo, né? O Bolsonaro, vejam que na última semana, agora, né, nessa semana, anunciou que teria vencido também no primeiro turno e que houve uma fraude. A, a Rosa Weber, ministra do STF, também se manifestou dizendo que não há nenhum indício de fraude. Então, o que o Bolsonaro está tentando fazer, de fato, é tumultuar a política brasileira, com o objetivo de angariar mais força política, centralizar poder e até mesmo é um caminho, é um mecanismo que ele tem usado para conseguir produzir, quem sabe até mesmo um autogolpe. E eu acho que esse é o elemento mais perigoso do que nós estamos vivendo, né? A ideia é gerar instabilidade, jogar a população contra os demais poderes. E essa é uma manobra perigosa, porque o resultado disso pode ser um isolamento cada vez maior de Bolsonaro e automaticamente gerando ingovernabilidade, o que a gente chama de paralisia decisória. Ou seja, quando o próprio executivo lança projetos para o Senado e o Congresso aprovarem, discutirem, e o Senado e o Congresso se recusam a discutir os próprios projetos do Poder Executivo. Então agora a gente está vivendo uma queda de braço. E a tendência é que esse ano seja exatamente dessa forma. Uma vez que temos eleições municipais e com a imagem de Bolsonaro cada vez mais degradada e atacada, fora a crise econômica, né, que está em vista, ou pelo menos o seu agravamento diante da queda do preço do petróleo, do coronavírus, então Bolsonaro ele tenta usar unhas e dentes todas as artimanhas possíveis para reduzir o poder do Congresso e do Senado, colocar a população contra esses dois poderes e provavelmente tentar
uma centralização política, um autogolpe, mesmo porque sem partido e sem as assinaturas necessárias para formar o seu próprio partido, o Bolsonaro é uma figura cada vez mais enfraquecida, o que vai justificando também a incorporação cada vez maior de militares também no seu corpo, que constitui os ministérios e os cargos segundo e terceiro escalão também, né? Agora, Nicole, esses testes, né, feitos pelo Bolsonaro, digamos, contra os limites democráticos, eles estão cada vez mais ousados. Ontem à noite, por exemplo, às 8h37, o Twitter aqui da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, quer dizer, um perfil oficial do governo, fez aqui uma postagem que é praticamente uma convocatória para as manifestações de 15 de março, aqui dizendo que, retratando aqui um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro em sua visita aos Estados Unidos. Como é que você vê isso, o aparelhamento do Estado feito de uma forma tão evidente assim e contra as leis? Bom, primeiro que isso é um ato de responsabilidade, né, do Poder Executivo, né? Isso, se fosse levado ao pé da letra, poderia conduzir até mesmo ao impeachment de Bolsonaro, uma vez que ele está agindo contra as próprias instituições brasileiras, e qualquer alusão seja o fechamento do Congresso, do STF, é um crime contra a República, né? Então isso seria um crime de responsabilidade. Então vejam como, de alguma maneira, os eleitores de Bolsonaro relativizam o que aconteceu com a Dilma e o que aconteceu agora com Bolsonaro, né? A Dilma, em tese, foi acusada de crime de responsabilidade pelas supostas pedaladas fiscais, mas eu diria que tão grave quanto uma suposta pedalada fiscal é convocar a população contra as próprias instituições democráticas. E embora Bolsonaro tenha dito que a manifestação é a favor do Brasil e não contra o Congresso e o STF, a gente tem que pensar o que é, afinal de contas, ser a favor do Brasil. É ser a favor de um governo que muitas vezes se manifesta contra as próprias instituições, contra o próprio povo, contra as minorias. Então, esse ato, essa marcha, ela tem todas as características fascistas, né? A gente não pode esquecer que quando o Hitler chega ao poder, é convocada uma marcha, né, em que, enfim, apoiadores de Hitler marcham sobre Berlim com tochas nas mãos para chamar atenção, exatamente para fortalecer a imagem do então chanceler Hitler, enfraquecer as demais instituições. Então isso não é uma novidade na história das democracias, né? Hitler não deu golpe, não rasgou a Constituição, vai usar um recurso da própria Constituição alemã para suspender as leis, decretar estado de exceção. Então foi um caminho que os nazistas encontraram para centralizar o poder político. Não diferente disso, Bolsonaro convoca a população brasileira, provavelmente a gente veja nesse domingo uma certa quantidade de pessoas que vivem numa outra realidade, não conhecem os problemas do Brasil e não reconhecem instituições democráticas como o meio mais eficaz de produzir consenso. Então, Bolsonaro tenta de todo jeito desgastar as instituições políticas para que a sua imagem se sobreponha aos demais poderes. Só que, como eu disse, é uma manobra arriscada, que gera crises institucionais e que tende a isolar cada vez mais Bolsonaro. E a história do Brasil mostra que esse tipo de percurso ele não é saudável. A gente não pode esquecer de Collor convocando pessoas para saírem às ruas de verde e amarelo, e no final das contas, na década de 90, as pessoas saíram de preto. Getúlio Vargas, Jânio Quadros também tentaram fazer movimentos parecidos, tentando centralizar poder político, cada um a seu modo, mas à medida que se estabelece o conflito com o Congresso e o Senado, isso pode produzir uma espécie de isolamento político. E quando há essa tensão nesses dois vetores, né, Congresso e STF versus Executivo, a tendência é que a gente encaminhe a sociedade brasileira para um governo autoritário. Ou então, até mesmo, uma situação insustentável em que o próprio presidente é incapaz de sustentar o próprio poder. Então, os próximos dias vão ser decisivos para a história da nossa nova democracia, né? Se é que ela ainda exista, mesmo porque o que nós temos visto é cada vez mais o cerceamento de direitos individuais,
de direitos de minorias e, sobretudo, um aparelhamento do Estado com militares e indivíduos absolutamente despreparados para ocuparem os cargos, né? Há quem chama esse governo de governo do fundão da sala, né? Aquele pessoal que não estudou, pessoal enfim, que emite mais comentários jocosos, preconceituosos, do que necessariamente políticas e intenções que, de fato, sejam benéficas para o país, né? Perfeito. E como você salientou, a convocação, né, no Twitter aqui do SECOM, aqui do assessor, as manifestações, né, não são contra o Congresso, nem contra o Judiciário, são a favor do Brasil. Então, essa estratégia aí de marketing que eles estão usando agora, justamente para, enfim, dizer que não são contra as instituições. Agora, acrescentaria também, Nicole, essa questão dos bolsonaristas, né, pagando aí postagens pró esse ato, né? E a gente tem entre eles aquele já conhecido Luciano Hang, né, das lojas Avan, é uma denúncia que a UOL está trazendo, inclusive, tem outros empresários também convocando, a reportagem foi atrás para saber exatamente quanto que foi gasto e qual que é o público que é atingido nesse caso dessas postagens, mas não houve resposta. Então, são vários os empresários que estão engrossando aí a divulgação para esse ato, né? Então, a participação empresarial, né, também é grande, né? E é preocupante também isso, Nicole. E você acha que desta vez vai atingir mais pessoas, como estava atingindo antes, durante a campanha, ou vai ficar restrito àquela bolha, enfim, dos mais radicais, né, dos bolsonaristas mais radicais? Eis a questão, né? É uma pergunta que eu não saberia dizer a resposta, né? Tudo vai depender do que vai acontecer no dia 15. A gente não pode esquecer que as últimas manifestações convocadas a favor de Bolsonaro, elas não tiveram um grande impacto, né? Reuniram uma meia dúzia de pessoas no Rio de Janeiro. Em São Paulo, até que o volume de pessoas foi um pouco maior, mas diante de todos os fatos que ocorreram no último ano, problemas com indígenas, com as queimadas da floresta, as declarações patéticas de Damares, do ministro da Educação, entre outros membros do governo, eu acredito que indivíduos com sã consciência, ainda que bolsonaristas, evitem ir às manifestações, até por uma questão de manter uma mínima compostura e até por vergonha. Então, o dia 15 vai ser decisivo, né? Porque isso vai demonstrar, afinal de contas, enfim, quem se sobrepõe a quem exatamente, né? Ou seja, as instituições democráticas ou então o governo de Jair Bolsonaro. Mas é óbvio que as pessoas que saírem às ruas a favor de Bolsonaro são indivíduos que não têm o menor senso, né, de responsabilidade com a democracia, flertam com o autoritarismo, com o fascismo, ainda que talvez não tenham muita consciência do que seja isso. Então, são questões que a gente tem que realmente refletir, né? A situação que o Brasil vive hoje não é mais entre esquerda e direita, mas entre civilização e barbárie, ou civilidade versus Bolsonaro, né? Eu acho que esse é o ponto central de todas essas discussões. E o Bolsonaro nitidamente representa o retrocesso, a imagem do autoritarismo, e são todos elementos que nós pensávamos que havíamos superado com a ascensão da democracia no final da década de 80. Então é realmente perigoso todo esse movimento bolsonarista, porque ele põe em risco a vida da República, das instituições democráticas, e se Bolsonaro sair vencedor, ou seja, conseguir atrair centenas de milhares de manifestantes, isso é um atestado de óbito da nossa democracia, não tenham dúvidas, né? Então, por isso que é importante que as pessoas se conscientizem, não apoiem esse movimento, porque não é uma questão de direita ou esquerda, mas sim de manter as estruturas políticas que mantêm a própria esquerda e direita com a liberdade de participar da estrutura democrática brasileira. E apoiar Bolsonaro significa, de alguma maneira, exercer uma postura contra a democracia, a liberdade de expressão, a possibilidade de criticar o próprio governo, e até mesmo de criar barreiras contra as ações que muitas vezes são absurdas de Jair Bolsonaro.
Então, o Bolsonaro se constitui como uma figura patética, brincalhona, e com o objetivo de desviar a atenção da população. E essa é a estratégia dele, ou seja, tentar, de alguma maneira, produzir algum tipo de carisma, pela própria postura, que às vezes parece ser um tanto ingênua, tola, mas a partir desses elementos que Bolsonaro visa estruturar uma identificação da sua própria imagem com a população, ou seja, uma visão apartada afastada dos direitos sociais, dos direitos democráticos enfim, indivíduos que não têm o menor senso de responsabilidade com a democracia tendem a sair às ruas. Isso inclui empresários, inclui, sobretudo, pessoas de classe média e que, enfim, não têm os trejeitos democráticos e defendem a todo custo reformas sem que haja diálogos e negociações com a própria sociedade, né? Nicole, em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro disse que jamais intercederia junto a Donald Trump por brasileiros deportados. Aí, na ocasião, inclusive, ele falou que é só você não ir para os Estados Unidos de forma ilegal. No entanto, a gente teve aí, nos últimos dias, um ex-jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho, preso no Paraguai por portar documentos falsos, né? E o ministro do Interior do Paraguai, Euclides Acevedo, afirmou que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, queria a libertação de Ronaldinho Gaúcho e do seu irmão Roberto de Assis Moreira. Depois, o Ministério da Justiça, em nota, disse que, na verdade, só fez contatos para saber como estava ali a situação do jogador por se tratarem, né, de dois cidadãos brasileiros. Como é que você vê essa atitude do ministro da Justiça, Sérgio Moro, Nicole? Bom, o Sérgio Moro é uma figura um tanto estranha, né, na história do nosso país, né? Ele parece apresentar uma imagem de justiceiro, né, diante das nossas classes médias e tudo mais, mas ele age conforme o interesse, né? Ou seja, quando é para discutir questões de pessoas que, sem condições de sobreviver no país, fogem ou tentam entrar nos Estados Unidos para conseguir algum dinheiro, para conseguir trabalho, para conseguir sustentar, ele se manifesta, aliás, mal se manifesta, né, enfim, em relação a esses brasileiros deportados, e com Ronaldinho Gaúcho, que é o embaixador do turismo brasileiro, na ironia do destino, ele acaba entrando ilegalmente no Paraguai, e aí o governo Bolsonaro, com a figura de Sérgio Moro, usa todos os recursos possíveis e imagináveis para tentar soltá-lo. Então, isso mostra que é um governo que age apenas em função dos seus apoiadores, não um governo que representa os brasileiros, mas apenas uma parcela da população que o elegeu. Isso fica muito claro quando percebemos quem está ocupando os cargos no governo federal, no Poder Executivo, enfim, são apoiadores que muitas vezes não têm um certo grau de conhecimento do cargo, dos próprios cargos que ocupam. Ronaldinho Gaúcho é um exemplo disso. É um sujeito que se envolveu com problemas, com multas ambientais, enfim, teve o passaporte também confiscado pela justiça recentemente, e por apoiar o governo Bolsonaro, ele acabou, de alguma maneira, se transformando no embaixador do turismo brasileiro. Isso mancha a imagem do governo ao mesmo tempo, por ele estar preso, e, enfim, no mínimo, o embaixador do turismo brasileiro deveria ter um acesso com documentos legais, passaporte, etc., com mais facilidade para entrar no Paraguai. Então, vejam que é um governo que não sabe se articular, não sabe dialogar com outros países, e o Sérgio Moro, a todo custo, tenta agir conforme os seus interesses. Um exemplo disso foi o policial que foi morto na Bahia, né, por policiais, um miliciano, né, recentemente. E vejam que o Moro também fez um certo alarde para saber qual era a condição em que o sujeito foi assassinado, sendo que quando há assassinato de crianças em favelas do Rio de Janeiro, quando há assassinatos de indígenas, quando há assassinatos também de sujeitos ligados a movimentos sociais, o governo mal abre a boca e Sérgio Moro mal se manifesta. Exato. Então, eu vejo a posição de Sérgio Moro no ministro da Justiça como uma posição absolutamente desastrosa e que não age em nome de todos os brasileiros de uma maneira igualitária, mas apenas em função daqueles que o apoiam.
Então, isso desgasta a imagem de Moro, talvez preocupado em manter o seu cargo e até mesmo alcançar a condição de ministro do STF, né, que já está para chegar o prazo para que ele seja indicado, uma vez que haverá aposentadorias, né, no STF por questão de idade, né, de alguns dos membros. Então, o Sérgio Moro parece fazer à torta direita as políticas que são de interesse de Bolsonaro, a fim de conseguir um cargo político, né? Ou então até mesmo Bolsonaro tem um projeto político visando, quem sabe, a sua eleição a presidente da República para o ano de 2022. E é por isso que ele tenta se calar em relação às questões que envolvem a população mais pobre e, ao mesmo tempo, age em favor de indivíduos que possam lhe trazer alguma contribuição eleitoral no futuro, né? Ou seja, uma classe média branca, os apoiadores de Bolsonaro, enfim, é a partir desses sujeitos que Sérgio Moro se manifesta e passa a agir para defendê-los, né? Muito bem. E, Nicole, só para a gente encerrar, a gente lembra que na ONU mais de 80 entidades pediram aí apoio internacional contra Bolsonaro em relação a todo comportamento, né, contra os direitos humanos e também contra jornalistas, ataques à educação, à cultura, enfim, são várias entidades que já entregaram esse documento muito importante e queria que você só falasse, né, no cenário internacional, né, como é que você vê que está a imagem de Bolsonaro e também as datas que a gente precisa deixar bastante em evidência dos dias 14, pelos 2 anos da morte de Marielle, a pergunta, né, que sempre a gente faz, quem mandou matar a Marielle, e também do dia 18, pela educação e pelos serviços públicos, né? E cada vez mais entidades estão se agrupando em torno desse dia 18. Então, essas datas são muito importantes. Como diz já o jurista Pedro Serrano, a gente não tem mais o direito de manifestar-se nas ruas, a gente tem o dever, né, de se manifestar. Como é que, enfim, você vê a importância dessas datas em relação às manifestações, essas próximas manifestações? Sim, são datas também muito próximas à manifestação de Bolsonaro, né? Eu não duvido que ele tenha escolhido o dia 15 de março, de alguma forma, para tentar apagar a memória de Marielle, de alguma forma, né? E a questão é que essas instituições todas que ingressaram à ONU contestando as posturas de Bolsonaro contra os direitos humanos, os direitos de liberdade de expressão e tudo mais, são entidades que estão unidas de uma maneira inédita, exatamente porque há uma ameaça a esses direitos no Brasil. Há ameaças a jornalistas, a indivíduos ligados a movimentos sociais, à proteção da floresta, ao movimento indígena, ao movimento negro. Então, eu diria que a situação a cada dia se torna cada vez mais insustentável. Enfim, ir até a ONU significa dar mais credibilidade ao movimento contra o Bolsonaro e até mesmo conquistar mais apoio internacional para que haja visibilidade do que está acontecendo no nosso país. O Jair Bolsonaro, apesar de ser eleito democraticamente, ele age contra a democracia enfim, então há um risco no cenário, talvez a médio e curto prazo, de centralização política e até mesmo desgaste das nossas instituições que poderia levar a um golpe, a uma instabilidade política, uma acentuação até mesmo de crises econômicas. Afinal de contas, nenhum investidor quer investir em países instáveis. Então, isso justifica também a fuga de dólares no Brasil, antes mesmo, diga-se passagem, do coronavírus e também da queda do preço de petróleo. A Bolsa Brasileira foi a que mais se desvalorizou antes dessa situação que nós estamos vivendo nas últimas 2, 3 semanas, e também a moeda brasileira é que mais se desvalorizou. Então, isso é um reflexo de como a comunidade internacional, muitas empresas, inclusive, não querem associar, empresas estrangeiras não querem associar seus nomes com o próprio governo, com o próprio país. Então, à medida que isso vai acontecendo, a única estratégia de Bolsonaro é tentar enfraquecer movimentos sociais, a sociedade civil e outras instituições que representam a proteção dos direitos humanos, e essa imagem truculenta, ela precisa ser combatida, e é isso que esses movimentos estão buscando dentro da ONU, né?
Perfeito. algum grau de fortalecimento e de dar mais voz a essas instituições para que a gente consiga, de alguma forma, fazer com que Bolsonaro não haja contra a própria sociedade. Tá certo, Nicole. A gente agradece aqui toda a sua análise política desse cenário tão conturbado que a gente está vivendo hoje. Um grande abraço para você. Até mais. Eu agradeço, boa semana e bom dia aos ouvintes. Obrigada. Falamos aqui com Paulo Nicole Ramires, ele que é cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.